Oi pessoal, tudo bem? Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado eu vou falar sobre a diferença entre will e going to. Aqui no nosso canal a gente já falou sobre como utilizar ambas as estruturas, então eu sugiro que você veja os nossos outros vídeos. Se você tiver alguma dúvida sobre, por exemplo, como montar frases com will ou sobre como montar perguntas com going to, vale super a pena dar uma olhada nesses vídeos se você tiver alguma dúvida. Se você também quiser perguntar algo, basta deixar aqui na seção de comentários que eu vou fazer questão de responder. O ponto mais importante que você tem que ficar ligado quando você estiver na dúvida, eu utilizo will ou eu uso going to em inglês, é quanto às circunstâncias. Então tudo irá depender do contexto. Basicamente nesse vídeo eu vou citar 3 contextos em que a gente geralmente emprega o will ou a gente deve optar por going to. O primeiro contexto que a gente diferencia o uso de will e going to é quando, por exemplo, a gente está falando a respeito de algo e a gente está nos baseando na nossa experiência de vida. Ou seja, a gente tem um histórico, já passamos por várias experiências e nos baseando então nessa bagagem de experiência, a gente, por exemplo, emite uma opinião. Digamos que você está vendo um jogo de futebol com um amigo, e aí você pode se basear na sua experiência. Você acha que um time vai ganhar e o outro vai perder? Você pode dizer, por exemplo, que o Brasil vai ganhar a partida. Você pode dizer em inglês, I think Brazil will win. Repetindo, I think Brazil will win. Então, nesse caso, você está dizendo que eu acho que o Brasil vai ganhar. Nesse caso, você optou por utilizar will, pois, como eu disse, você está simplesmente se baseando na sua experiência de vida. Você tem uma noção sobre futebol, você sabe quando um time está melhor que o outro. Por isso, você diz, I think Brazil will win. Nesse caso, optamos por will. Já no caso de você, por exemplo, estar fazendo uma suposição, você está emitindo uma opinião, e nesse caso não se trata de uma experiência de vida, mas sim de uma evidência, a gente vai optar por going to. Por exemplo, você vê uma criança na rua e ela está na chuva. O que você pensa? Isso vai dar errado, essa criança muito provavelmente vai ficar gripada, vai adoecer. Você pode, por exemplo, utilizar going to se baseando então nessa evidência. He's going to get sick. Repetindo, he's going to get sick. O que acontece, pessoal, é que, por exemplo, você viu, como eu disse, um menino na rua e ele está tomando chuva. Você acha que ele vai ficar doente? Então, nesse caso, eu sugiro que você opte por going to, pois estamos nos baseando em uma evidência. A pessoa está na chuva. Então, o resultado muito provável disso é que he's going to get sick. Ou seja, ele vai ficar doente. Outro contexto em que a gente diferencia o uso de will e going to é quando, por exemplo, a tomada de decisões. Você vê que um amigo seu está lavando pratos demais, aí você quer simplesmente oferecer a sua ajuda. Veja que nesse caso você acabou de ver que ele está lavando muitos pratos e por isso você tomou sua decisão naquele momento. Ou seja, não houve nada programado, nada premeditado, nada planejado. Nesse caso, eu sugiro que você opte por will. Veja, por exemplo, como fica a seguinte frase. I'll help you with the dishes. Então você diz para o seu amigo que você irá ajudá-lo com a louça. Veja, você diz para ele, I'll help you with the dishes. O que fizemos aqui foi uma contraction form entre o pronome pessoal I e o verbo auxiliar will. Você pode dizer I will help you with the dishes, ou você pode muito bem dizer I'll help you with the dishes. Por exemplo, você vai na despensa e vê que está faltando algum ingrediente para uma torta, ou para um doce, ou qualquer outra coisa. E aí você vê que faltou aquele ingrediente. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, I'll go get some. Repetindo, I'll go get some. Ou seja, você quer dizer que você vai ir lá providenciar esse ingrediente que está faltando. Lá onde? Pode ser numa loja, numa mercearia, enfim, você simplesmente vai providenciar esse ingrediente que não tem. Você pode dizer, I'll go get some. Já no caso de situações que foram programadas, ou seja, algo que está planejado, você deve optar por going to. Por exemplo, você planejou uma viagem, juntou dinheiro e aí quer dizer que no mês que vem você vai para a Bahia. Então você pode dizer em inglês, I'm going to Bahia next month. Repetindo, I'm going to Bahia next month. Então, como eu disse, é algo planejado. Você não do nada está lá pensando e de repente, eu vou para a Bahia agora. Não, não é assim que funciona. Quer dizer que você planejou. Então, nesse caso, você deve optar por going to quando estamos falando de situações, ocasiões que foram programadas, planejadas.
Bom, então essas são basicamente duas situações, dois contextos em que a gente pode diferenciar o uso de going to e will em inglês, quando estamos tratando de opiniões ou qualquer outra coisa relacionada às nossas experiências de vida ou quando estamos nos baseando em evidências. Já no outro caso, como eu mencionei, quando estamos falando de algo que foi decidido de última hora, algo espontâneo, ou quando estamos falando de algo que foi planejado. Então temos esses dois contextos que você deve ter em mente. Embora eu tenha explicado sobre esses dois contextos, as duas situações, existe uma exceção em inglês em que a gente geralmente opta por will em vez de going to. Pode se tratar de uma situação que não foi planejada, mas simplesmente por uma questão de formalidade, a gente tende a escolher will em vez de going to. Por exemplo, estamos falando de uma reunião. Essa reunião pode até não ter sido planejada com antecedência, não foi feito algo de maneira antecipada. Contudo, por uma simples questão de formalidade, a gente pode optar por will em vez de going to. Como eu disse, é uma exceção. Então, por exemplo, você quer dizer que uma reunião vai começar às 7 horas. Você pode dizer, The meeting will begin at 7 o'clock. Repetindo, The meeting will begin at 7 o'clock. Então, nesse caso, pode até não ser uma coisa que foi programada. Geralmente, as reuniões elas podem até ser programadas, né, agendadas com antecedência. Mas, por exemplo, pode acontecer de alguém ter que marcar uma reunião que não foi planejada. Então, nesse caso, simplesmente por uma questão de formalidade, a gente opta por will em vez de going to. Se você gostou dessa minha explicação, achou ela super válida, por favor, não esquece de curtir esse vídeo e também gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo que eu vou fazer questão de respondê-lo. Thank you for watching. See you next class. Bye.